Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Medicina em Perspectiva, o podcast onde a gente conversa sobre o presente e o futuro da formação médica no Brasil. Eu sou Denise Prioli e é uma honra conduzir essas conversas que vão além do jaleco e do estetoscópio. No episódio de hoje, vamos refletir sobre uma pergunta que nunca sai de cena. Por que cursar medicina hoje? A medicina mudou. As demandas da sociedade mudaram e a escolha por essa carreira continua sendo, ao mesmo tempo, um dos maiores sonhos e dos maiores desafios. Então, coloca o jaleco imaginário e vem com a gente. Para essa conversa, eu recebo dois convidados muito especiais. O Dr. Rafael. Muito obrigado pela presença, Dr. Rafael. É um enorme prazer estar aqui, queria agradecer pelo convite. Vai ser uma honra conversar com vocês e ter um pouco mais dessa perspectiva atual sobre a medicina. Muito obrigada. E o Dr. Scalise. Olá, é um prazer participar desse podcast aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Vai ser uma manhã muito especial. Sejam muito bem-vindos. Para começar a nossa conversa, queria que a gente olhasse um pouquinho para o cenário atual. Mas antes disso, vou pedir para que o Dr. Rafael se apresente melhor para todos nós, para entendermos como a medicina é ampla e como existem muitas possibilidades e frentes de trabalho relativas a essa área profissional. Podia falar um pouquinho para a gente, Dr. Rafael, dessa sua história? Ótimo, vai ser um prazer. A gente tem múltiplas facetas hoje na medicina. Talvez eu seja a prova viva dessa frase. Então, hoje eu tenho, além de ser médico, de formação, já estou formado há 20 anos, coordeno a Faculdade de Medicina e os programas de residência médica do Centro Universitário São Camilo, mas também atuo ainda um pouco na operação da medicina, vamos dizer assim, mas por trás, nos bastidores, como diretor médico de hospital, conselheiro administrativo de hospital e convênio, Conselho Superior de Educação. Então a gente tem, não só como médico, mas possibilidades em outras áreas e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Muito bacana a gente pensar em todas essas possibilidades para além do assistencialismo, não é? Diferente do Dr. Rafael, a gente já tem aqui o Dr. Scalise, que trabalha numa área de bastante interesse hoje nas políticas nacionais de saúde. Você podia dizer para a gente, Dr. Scalise, um pouquinho aí da sua história dentro da medicina de família e comunidade? Com certeza. Na verdade, eu sou especialista em medicina de família e comunidade. Eu já tenho experiência de atuação em assistencial já há mais de 20 anos. No SUS por mais de 10 anos. Trabalhei com docência também por mais de quase 15 anos. Experiência em gestão, em comissões hospitalares, em segurança do paciente, em assistência também e em operadoras de saúde. Então, eu trabalho com medicina da família, já trabalhei muito no SUS, mas eu trabalho hoje em dia também com as operadoras de saúde, com convênios particulares. Vejam que é realmente amplo esse nosso universo, não é? Eu vou provocar aqui vocês para um assunto que eu acho que é muito, muito importante, que foi o que eu disse há pouco. Por que hoje ainda há esse interesse em cursar medicina? A pergunta é, dentro do novo cenário das medicinas no Brasil e até no mundo, eu extrapolaria para fora do Brasil, como é que vocês dois veem o panorama da profissão médica hoje? Vamos falar de Brasil. Nós estamos aqui, o interesse é Brasil, mas se quiserem também fazer um paralelo com outras, fiquem à vontade. Há uma mudança de cenário geral, não só o cenário da profissão, como o cenário da própria população no Brasil. Por exemplo, a gente tem hoje que enfrentar toda a questão do envelhecimento populacional, que é muito premente e que nós não estávamos preparados do ponto de vista de políticas de saúde para receber esse público, não é? Então, essa mudança na pirâmide etária trouxe para nós necessidades novas. Como é que isso tudo impacta para quem está entrando na carreira agora? Vamos começar, doutor Rafael? Vamos lá.
Essa é uma pergunta muito interessante, muito complexa pela amplitude. A gente vai tentar fazer por partes, até para ver se a gente abarca tudo e também deixar o Dr. Scalise um pouco à vontade também para complementar e trazer um pouco da realidade dele, né? Que eu estou em São Paulo, ele está fora de São Paulo, então talvez complementemos de alguma forma as nossas respostas. Mas eu costumo perguntar para os nossos alunos de primeiro semestre lá no Centro Universitário, o que te trouxe aqui? E a gente faz essa pergunta mesmo via CPA. A CPA, para quem não conhece, né, quem está nos ouvindo, ela é uma comissão permanente que faz avaliações periódicas dentro de uma universidade ou de um centro universitário, envolvendo múltiplas dimensões. E uma delas é a entrevista eles fazem um questionário com os ingressantes, né? E essa é uma das perguntas. E é muito engraçado, mudou um pouco a perspectiva, ou talvez com maior ênfase na vocação e no cuidado da sociedade depois da pandemia. Então a gente tem uma realidade antes que era muito mais vocacional, do tipo, nasci para isso, é isso que eu sei fazer, apesar da jovialidade, né? Eles entram ainda, eu costumo brincar que eles entram adolescentes e saem adultos, mas eles ainda são adolescentes, 17 anos, 18 anos, estão no momento de transição. Muitos deles são vocacionados, então nasci para isso, mas quando veio a pandemia, muitos deles migraram para a retribuição à sociedade de alguma forma. Então não só a vocação, mas também um chamado de ajuda à comunidade, à sociedade, em termos de fazer o bem ao próximo. Então isso tudo me chamou muita atenção nessa mudança. Óbvio que existem outros motivadores para esses alunos, né? Que são em menor escala. Motivador de empregabilidade no futuro, de reconhecimento social, de possibilidade de trabalhar com um mundo que é complexo e ele talvez desafiador, porque você nunca sabe o que vai aparecer na sua frente, um paciente, né, dentro de um hospital, na sua clínica, então também muitos são chamados ao desafio. Então, assim, existem N possibilidades e que na cabeça do adolescente, né, que ainda não tem a visão integral, mas é importante trazer porque isso aqui tudo bem que é uma amostra pequena, é uma amostra na minha instituição, mas talvez traga um pouco desse universo. Eu vou aproveitar a sua fala e perguntar aqui para o Scalise o que ele pensa sobre, na verdade, essa mudança. É uma mudança gerada pela pandemia ou é, na verdade, a característica dos nossos Zoomers? Ou seja, do perfil hoje que está muito mais ligado a questões sociais, socioambientais do que a geração passada. O que você acha, Scalise? Eu acho que sim. A gente faz a mesma oportuna pergunta nos ingressos, né? O que te motivou a trazer aqui e até o que é que você espera de fazer no futuro, o que é que você pensa em fazer de especialização. E da mesma forma que o perfil dos alunos, na verdade, ele reflete todas essas mudanças que a gente vê na nossa sociedade, né? Se a gente comparar a evolução da nossa sociedade nesse último século, nessas últimas décadas, principalmente agora com essas gerações X, né, e Y, os millennials, eles têm características diferentes e isso tem mudado também muito o panorama da nossa. Então, a gente tem enfrentado grandes diferenças. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a minha turma já chamou a atenção da faculdade por ser a primeira turma que tinha maior número de mulheres, né? Era quase que 50%, a primeira turma foi um pouquinho a mais. As turmas anteriores era a grande maioria de homens, hoje a maioria esmagadora são mulheres. Não só de feminismo, né, da gente ter uma mudança muito grande de gerações, mudanças de sexo, e também em idade, né? Quando você for passar por um médico hoje no pronto-socorro, muito mais facilmente você vai passar por alguém que seja muito novo, né? Diferente de quando era criança, você ia encontrar um médico de mais idade atendendo. Hoje em dia você vai ver pessoas muito jovens, grande possibilidade de ser uma mulher atendendo, né? Coisa que antes era diferente. E a gente vai encontrar essas diferenças nessas gerações que são desafios grandes também para a gente na formação deles. Aproveitando aqui um pouquinho essa questão da pandemia e a aceleração aí da telemedicina, né, da utilização de novas tecnologias, das roupas que a gente veste, né, como os nossos celulares, os anéis de controle e biometria, como é que vocês acham porque assim, diante de uma mudança geracional,
dentro de um panorama vocacional, né, trazido aqui por vocês, distintos, como é que a gente, enquanto educadores na educação médica, como é que a gente tem que fazer a educação dessas crianças ou adolescentes ainda, para que a gente realmente alcance um profissional que, obviamente, tem que pensar enquanto sociedade, e a gente deve prepará-los para isso, mas que não pode deixar de lado também o assistencialismo e a clínica individual. Como é que vocês acham que a gente vai conseguir isso hoje dentro dos nossos cursos de medicina? Aproveita e lembra que a gente está passando aí por mudança da diretriz curricular nacional. E esse é um momento muito importante para a gente estar discutindo essa questão. Então, refazendo a pergunta, além da questão do cuidado com a sociedade, como é que a gente deve preparar pessoas para serem médicos assistencialistas adequados e com um perfil adequado ao contexto onde eles atuam? Pode começar, Rafael. Excelente pergunta, também bem complexa. Eu vou tentar trazer dois lados aí nessa resposta. Um lado é que nós, como educadores, 40 a mais, não vou dizer a idade aqui, 40 a mais, nós somos bem mais, viu, pessoal? Mas não conta para ninguém. Existe uma trajetória, porque a gente viveu a construção da tecnologia, mas acompanhando. Enquanto os nossos filhos e aqueles que estão entrando na faculdade agora, eles são nativos digitais. Então, nós somos quase analfabetos digitais e eles são nativos digitais. Então, a gente tem um conflito geracional em termos de tecnologia, né? Tudo bem que foi a nossa geração que construiu isso tudo, mas eles estão vivendo diferente. E isso é ruim? Claro que não. Isso é super positivo e a gente tem que trabalhar não contra, mas utilizando tudo em nosso favor. Eu entendo que hoje a gente está vivendo talvez a terceira grande revolução, né? Então tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Digital e agora nós estamos passando por uma revolução cognitiva, né? Com a introdução da inteligência artificial e outras, né? Outras tecnologias. Dentro da universidade, essa implementação dessas estruturas, como telemedicina, os dispositivos que nós usamos, né, os que a gente chama de wearables, ela precisa ser implementada porque esses alunos já vieram com isso, vão utilizar isso, não vão deixar de utilizar, mesmo que você tente proibir de qualquer forma, coibir, que eu não acho que seja a melhor estratégia, eu não sou pedagogo, né, mas trabalho com educação, eu sou um mandragogo. Eu tenho uma especialização, né, em educação, mas não trabalho como pedagogo. Mas o pouco que eu conheço, eu entendo que a gente não pode inibir nem coibir, porque eles vão utilizar isso e isso vai fazer parte do dia a dia deles no futuro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a competência do aluno ela se dá em 3 dimensões. O chá, o famoso que a gente chama de chá, né? Cognição, o cognitivo, né? A capacidade de aprender, a habilidade, a capacidade de fazer e o atitudinal, que é o ser. A tecnologia ela vai ajudar muito na cognição, né? Essa revolução cognitiva vai ajudá-los muito no aprender, a facilidade em aprender. A técnica, todo mundo é capaz de implementar com um bom laboratório, um bom centro de simulação, de alguma forma estruturar. Talvez a grande diferença vai estar, e aí eu vou ao encontro da sua frase, que é o atitudinal, né? Como se comportar, como ser, né, efetivamente um médico diferenciado. E está aí, o futuro está aí. Então o médico não está mais na diferença em quem conhece mais ou quem tem mais habilidade técnica, porque isso vai virar uma commodity. O meu entendimento é quem é diferente do seu ponto de vista atitudinal e o futuro está aí nessa dimensão. Eu concordo plenamente, mas quero escutar primeiro aí o que o Scalise tem para dizer. Eu lembro que eu sempre brinquei quando os aparelhos de celular surgiram, eu disse, bom, agora o conhecimento não precisa estar na cabeça. Esvaziem as cabeças e utilizem o celular para as informações. A grande questão aí, Scalise, vou puxar esse gancho para você, é a crítica no conteúdo. A gente vive aí uma crise de fake news, de má informação, e isso é muito importante. Então, para formar, a gente precisa entregar a crítica,
né? Então, dentro desse atitudinal e comportamental, então, dessa condição sociocomportamental, a gente precisa ter crítica. E aí, como é que a gente faz, Scalise, para desenvolver crítica nos nossos alunos? E vou aprofundar um pouquinho. E aí eu deixo o Rafael falar também depois de você. Não é só crítica, gente, é criatividade. Nós também estamos entrando numa falência da criatividade pela criação de profissionais, e aí não só na medicina, encaixotados. Como é que a gente sai dessa sinuca, Scalise? Realmente são diversos desafios, né? A gente enfrenta uma situação em que os pacientes vêm procurando, isso, todo mundo vivencia isso. Eu vi na internet, não em podcast, mas vem em redes sociais, situações que, na verdade, são absurdas, que o pessoal ganha muita repercussão falando assim, não faça isso, não faça aquilo, né? Eles fazem isso para geração de repercussão, de seguidores. A gente viu isso com vacinas, né? Uma crise de vacinação internacional, né? Para aqueles que defendiam a não utilização das vacinas, né? E a gente colheu consequências sérias em relação a isso. Pode falar. Os pacientes nos procuram para justamente confirmar esse questionamento, que pelo menos achou ótimo, porque aí, pelo menos eles usam uma referência técnica, né? E isso vai ser o que vai fazer o diferencial, pelo conhecimento técnico, mas ele vai ter que ter gerado essa segurança do paciente, esse vínculo com as habilidades, com as soft skills mesmo. A capacidade de você conquistar o seu paciente, de você ser empático com ele, você ter essa proximidade com ele, vai fazer com que ele saiba que você é a referência dele para isso. A parte técnica, realmente, se você fizer um Google, vai aparecer a parte técnica, com um pouquinho de conhecimento você consegue diferenciar uma coisa do outra, mas ter um vínculo, saber com quem conversar e como fazer, né, isso é um desafio grande na formação. Vinculado a essa demanda que você colocou, que é complexa, de trabalhar a criatividade, né? Principalmente a gente vê essas gerações mais novas, isso muita rede social tem diminuído muito a criatividade deles. Trabalhar na criação de criatividade com eles é um desafio que a gente tem colocado na graduação, é um desafio importante e a gente tem focado muito nisso com eles também. Rafael, quer complementar? Quero, só para trazer um pouquinho da nossa realidade, talvez a coisas que façamos no dia a dia que faça sentido, até para quem está nos ouvindo e talvez escolas ou outras. A gente usa, por exemplo, a inteligência artificial no centro universitário. Como é que a gente usa? Justamente indo ao encontro da sua questão de avaliação crítica, né? Por exemplo, a gente vai dar uma aula sobre um determinado assunto, talvez fibrilação atrial, aqui, tô chutando. O que a gente faz... Só para dar um apêndice aqui para quem está escutando, que vestiu o jaleco, mas ainda não sabe. É quando o coração está batendo de forma bem irregular e corre risco do paciente falecer, tá bom? Bora lá, Rafael. Muito obrigado, é verdade. E aí, a gente pede para os alunos procurarem na inteligência artificial fibrilação atrial. Então, determina-se, né, para não deixar muito amplo, o diagnóstico ou o tratamento. E a gente os divide em grupos e depois os grupos têm que apresentar aquilo que eles acharam. E em cima dessa discussão, a gente faz discussão sobre a fibrilação atrial sob o ponto de vista de livros, artigos, científica, que a gente chama de medicina baseada em evidência, né? O que diz realmente a ciência, versus o que eles encontraram. E mais do que isso, versus o prompt que foi utilizado para que aquela resposta fosse produzida. O prompt é a pergunta que a gente faz na inteligência artificial. E isso traz uma resposta. Prompts diferentes geram respostas diferentes. Então a gente começa a fazer criticidade sobre o prompt, como entrou, como pesquisou, o que achou de resposta, diferença entre as respostas nos grupos. Então eu entendo que ela está fazendo parte, vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, dos nossos alunos. Né? Sensacional. A gente precisa desenvolver também criatividade, né? Na Cogna, gente, vocês sabem que eu sou diretora acadêmica da Cogna, e o que a gente tem feito? A gente tem usado estratégias para
conseguir gerar criatividade nesses alunos. Então, uma das técnicas que a gente usa, Rafael e pessoal que está escutando, é a famosa rotação por estações. Ela vem aí de um ensino híbrido, ela é utilizada muito, aqui, acho que no Brasil, talvez a gente seja os únicos a estarem aplicando em medicina, mas fora do Brasil, a gente já vê a utilização. E as respostas são dadas em formato, por exemplo, de podcast, de quiz, de gincanas, saindo daquele contexto tradicional de produção de um PowerPoint, né? Vamos colocar assim. Por quê, gente? Porque a gente está perdendo muito em qualificação e em pesquisa por falta de inovação. E aí, quando a gente faz isso, a gente também não está criando um outro viés, né, da medicina, que aqui ninguém falou, que é o pesquisador na área, que é quem traz as inovações, e o mundo precisa ser inovado. Então, a gente aqui já está partindo, inclusive, para o próximo bloco de forma muito natural, né? Então, quando a gente fala, cenário mudou, perfil do médico precisa mudar. Claro que a visão técnica continua sendo fundamental, né? Mas o que hoje diferencia um bom médico, como vocês viram, são outras coisas. São aqui, como o Scalise falou, as soft skills, ou como o Rafael falou, o chá, né? Esse conjunto de comportamentos, atitudes e habilidades, inclusive emocionais, não é? Que são indispensáveis aí para a prática da medicina moderna. Na visão de vocês, vou passar primeiro agora para o Scalise no segundo bloco, você é o primeiro, tá? Vocês acham que a graduação em medicina hoje, como a gente tem visto, ela traz, os alunos trazem essa consciência? Ou a gente precisa desenvolver isso durante o período da graduação? Liderança, empatia, uma coisa que a gente não disse, mas é super importante, por exemplo, trabalho em equipe, né? Que a gente tem uma carência muito grande de pessoas hoje que trabalham em equipe. Lembrando que a pandemia cerceou ainda mais os nossos jovens do convívio social. Como é que vai ser algo que já estava carente no mercado? Comunicação, como falou o Scalise. Quais e como desenvolver isso na graduação? Vocês acham que vem pronto? Na verdade, a gente percebe que eles vêm com muito com essa carência. Eles têm essa dificuldade de trabalhar algumas dessas soft skills, né? Na comunicação, então a gente utiliza muito, inclusive as metodologias ativas, elas nos ajudam muito para fazer esse trabalho de desenvolvimento com eles, porque é essencial, né? Já passei por pacientes em situações interessantes que eu encaminhei para um outro especialista, precisava da ajuda técnica, e aí o paciente voltou e falou assim: doutor, olha, fui lá, mas eu não vou voltar lá. Um olhou para mim, me passou, mandou ajustar todos os medicamentos, mas ele não me ouviu direito, né? Ele não me ouviu em outras demandas. Ele focou na parte técnica que ele precisava resolver e ele voltou aqui. Aí eu falei, bom, não se preocupe, o que eu precisava dele era a parte técnica mesmo, né? Porque era uma pessoa que não tinha essa habilidade de lidar e dificuldade de lidar com os pacientes, né? Era bom tecnicamente, mas não é uma pessoa que trabalhe com empatia e que tenha essa facilidade de se relacionar com o paciente, né? Aí isso a gente precisa formar, porque a parte técnica, né, o Rafael falou, isso é mais fácil de capacitar alguém, mas trabalhar essas habilidades vão ser um diferencial muito importante para eles no futuro. Trabalhar com criatividade, né, como a Denise falou, é essencial. Até porque eles vão enfrentar um mundo diferente do que a gente tem enfrentado, né? Eles vão ter cargos, inclusive, diferentes, né? Eu estava num congresso semana passada que estava falando sobre CMIO, né, um Chief Medical Information Officer. É um diretor de informática médica, uma pessoa que avalia as tecnologias, conversa muito com a TI, o que para eles vai ser fácil, porque eles já nascem com isso, mas que eles precisam ter criticidade para fazer isso, criatividade para como implantar, vão ter que conversar com diretoria técnica, com TI, ver a implantação disso com o paciente, com outras equipes, com outras chefias.
Então, trabalhar em equipe vai ser essencial. A comunicação vai ser essencial, né? E eles vão precisar, do que já é natural, mais fácil para eles, dessa inserção da tecnologia na atividade diária deles. E aí, Rafael, o que você tem aí para contribuir com a gente dentro desse aspecto? E eu sei que tem muito. Essa é uma pergunta difícil também. Eu sou cheio de perguntas difíceis hoje aqui. Mas, Epa, e não é para ter desafio na medicina? É verdade. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Simon Sinek, e ele traz ele fez uma pergunta para os Navies, né, que são a Marinha Americana, e ele estava retratando um pouco sobre o que fazia os Navies, né, a Marinha Americana, ser tão eficiente naquilo que eles se propõem a fazer, né? Por que eles são tão grandiosos dentro do próprio exército americano, que é vasto. E aí ele fez um desenho onde ele colocava num dos eixos desempenho, performance, e num outro eixo, né, o X e o Y, no outro eixo ele chamou de trustness, confiança. E ele dizia que a gente sempre quer o que tem alta performance, alto desempenho e que tem a autoconfiança, né, no quadrante superior do gráfico. Mas ele falou que esse é um indivíduo muito difícil de ter em grandes escalas e que a Marinha Americana precisava tomar uma decisão entre aquele que tem alta performance, mas baixa confiança, ou menos confiança, ou menos performance com mais confiança. E dentro desse estudo ele entendeu que a Marinha privilegiava justamente esses que eram altamente confiáveis, mesmo que perdesse um pouco do desempenho. Mas o que ele queria retratar com isso? Ele queria retratar com isso a realidade que hoje a gente vive. E aí eu vou trazer o paralelo para a medicina, que é: a gente tem múltiplas formas de fazer avaliação de performance. Múltiplas. Testes, provas, métodos, tanto faz objetivos, mais subjetivos, mas para avaliação de desempenho. Mas poucos instrumentos para fazer a avaliação de confiança, que eu vou traduzir para atitude, né, as soft skills. Então, hoje, durante a nossa permanência dentro de uma instituição, né, dentro da medicina, avaliamos de diversas formas e muito bem cognição e habilidade. Avaliamos muito mal porque não temos indicadores palpáveis, claros em termos atitudinais. Então, está aí a nossa grande lacuna, talvez em termos educacionais, se me perguntassem, uma grande falha do nosso sistema é efetivamente como melhorar talvez os objetivos educacionais sob o ponto de vista atitudinal e como mensurar isso ao longo do caminho, identificando as lacunas que precisam efetivamente ser corrigidas e que efetivamente a gente consiga fazê-lo. E implantar também, né, gente, aproveitando aqui, a cultura do feedback, né? Porque como latinos, nós somos muito emocionais. E um feedback bem feito, ele deve ser realizado através de uma análise muito clara e deve ser recebido diferente daquilo que é o hábito ainda nacional, como sendo uma avaliação punitiva, mas como algo extremamente construtivo. Nesse momento, a gente precisa e aí eu volto, de uma boa comunicação para aquilo que o Scalise falou. Então, eu acredito mesmo, e vocês aqui estão para provar, que nós médicos precisamos também ser bons comunicadores. Se nós não formos bons comunicadores, a gente não consegue fazer com que o paciente tenha confiabilidade em nós. Ele vai preferir e vai achar mais fácil usar o palpite do Google, né? Nós não vamos fazer com que eles tenham adesão à nossa terapia proposta, porque a gente não comunica bem os como, onde, porquês, e porque a gente não tem uma atitude acolhedora em relação àquela dor dele. E isso tudo é comportamento atitudinal, né? É socioemocional. Para além, gente, da atitude profissional, que demanda aí um rosário de orientações dentro do comportamento ético do médico. Então, eu acredito que esse seja um dos maiores desafios que a gente tem hoje para a educação médica, mas queria, de novo, concordam? Quais os caminhos? Pensam em soluções? O que vocês têm implantado aí nas escolas de vocês? Quer começar, Scalise? Eu falei que esse bloco você começa.
como você falou, como eu falei no começo, na verdade as metodologias ativas são facilitadoras para esse tipo de atividade, né? A gente estimula os alunos a se comunicarem, a conversarem, a embasarem o seu argumento no conhecimento, né? Que eles realmente são estimulados a participar e discutir no grupo, né? Isso tanto no PBL, né, na aprendizado baseado em problemas, ou em times, né, no TBL. Eles conversam, eles argumentam, eles trazem tudo que eles estudaram e eles têm que colocar. Se eles não forem colocados, o tutor que está ali vai falar, olha, você precisa participar mais, você precisa se envolver, né? A gente começa a trabalhar com isso, com a cultura, para que ele também entenda o feedback, né? Ele recebe o feedback, também o tutor recebe, ele começa a ouvir, fazer uma orientação para alguém, né? O aluno também faz isso. O aluno fala, olha, isso daqui precisa ser... Ele também dá o feedback dele. Então, a cultura do feedback... Desculpa. Então, a cultura do feedback 360, desde os anos iniciais, é como vocês têm feito aí para que esse hábito e essa cultura de grupo possa ser... Tem ferramenta para a gente poder intervir nessa situação, deles aprenderem a ouvir e fazer feedback, né? Fazerem feedbacks positivos e não serem também, né, dizer, né, estúpidos, agressivos numa crítica, mas que eles também saibam absorver quando vem uma crítica de onde vier, né? Então isso é bem trabalhado desde o início, desde o primeiro semestre, para que eles realmente para que a gente possa ter uma intervenção nesse tipo de demanda, de necessidade de ter comunicação e de saber conversar, né, e de argumentar e de ter um embasamento técnico no que se fala. E aí, Rafael, como é que vocês estão fazendo por lá? Vou complementar. A gente faz por múltiplas entradas, né? Tem múltiplas formas de fazer isso ao longo da graduação. A gente usa, a gente chama de eixo de humanidades, a gente trabalha do primeiro ao 8º semestre, até PBL de mais notícias, tipo pequenos grupos. Não é o PBL exato, mas é porque quando a gente fala para os nossos alunos, eles já entram perguntando sobre PBL, então eles sabem o que é a metodologia de pequenos grupos, né, baseada em problema, ela representa. Então, pelo menos aqui em São Paulo, muitos buscam. É uma forma um pouco diferente, mas a gente usa essa regra. Então, existem pontos de entrada e nuances que a gente faz isso com alunos do ponto de vista atitudinal. A gente usa lá os CAMEDs, que são um pouco do modelo canadense sobre soft skills, né, de implantação e orientação. Mas mais do que isso, eu queria adicionar que é o olhar fora do aluno, o olhar no professor. A gente tem muito problema, e isso foi identificado, com o professor em realmente dar o feedback. Então, o professor não estava preparado para fazer a devolutiva, né, ao aluno, da forma como deveria fazer. Então, o que a gente tentou promover inicialmente foi uma tentativa de equalização, vamos dizer assim, da forma como os docentes passavam. Então, a gente começou a montar workshops, treinamentos, cursos de pequena duração, para que é a minha idade, né? Nós somos o padrão, tirando o lado feminino também, que os professores são muito mais, em sua maioria são mulheres também, né? Na área da educação em saúde. Mas está aí entre 40 e 50 anos. Então, a gente foi criado de forma diferente. Isso. Com a devolutiva de forma diferente. É paradigmático, né? Isso. Então, a gente precisa quebrar isso neles também para que a gente consiga efetivamente mudar no aluno. Então, se a gente não mudar em cima, não muda embaixo. Porque a cadeia... Porque é exemplo. É exatamente isso. A gente chama de roleplay, né? O exemplo... O exemplo, ele arrasta, né? Exato. É antigo, é clichê, mas o exemplo arrasta. Mas né? Palavras verdade. Vão ao vento. Exatamente. E aí, para quem está pensando na carreira hoje, quem quer ser um mediciner, que tipo de mentalidade, ou se é importante ou não, desenvolver antes mesmo de começar a faculdade? Vamos lá, Rafael, para você fechar esse bloco agora. Então vamos lá. Essa é uma pergunta de anos, porque quando a gente está falando sobre medicina, a gente está falando sobre uma formação de 6 anos de graduação, e a depender daquilo que ele deseja, né, a área de especialização que a gente faz, a gente chama isso de residência médica, que é uma pós-graduação que acontece após o seu período de 6 anos de graduação. A gente está falando aí de no mínimo 8 anos, se ele
quiser ser clínico, né, são as iniciais de entrada ali, né, as nossas residências de menor tempo. Então, a gente está falando de 8 anos de formação mínimo. Agora, se ele quiser ser um super especialista em alguma área, ele vai ter que fazer mais 2, 3 anos de uma complementação. Se ele quiser ser professor, ele deverá fazer 2 anos de mestrado, 4 de doutorado e fora as outras nuances. A gente está falando aqui de uma formação que pode chegar a 11, 12 anos. Então parece longo, mas é como talvez a melhor metáfora para isso seja como plantar uma árvore, né? Você planta a semente, mas você não vê nada durante muito tempo, nada brota, nada cresce, mas você precisa continuar regando se você quiser colher fruto lá na frente. Isso faz parte de um momento inicial que você vê pouca evolução, mas onde está construindo raízes, onde você está se fixando, onde está construindo conhecimento. Então, o que eu tenho a dizer para quem quer entrar nesse nosso mundo é que ele tem um objetivo muito claro no longo prazo, que ele confie no seu desenvolvimento a longo prazo, por mais que muitas vezes não vejamos isso no curto prazo, mas que a gente permaneça resiliente. E é uma vida, eu digo que não é um sacerdócio efetivamente, né? Mas é uma vida dedicada, onde a gente vai ter que abrir mão de muitos momentos com a família, de muitos momentos com os amigos, porque o período é integral de estudo. E além do período integral, existem os outros períodos de contratempo, né, o contraturno que a gente chama, para fazer as outras atividades ou estudar para aquilo que foi dado durante o dia inteiro. Então é uma vida que passa a ser dedicada, por isso que a gente chama de sacerdócio, né? Porque passa a ser dedicada integralmente para isso. Então não desistam. Parece longo, o caminho parece longo, árduo, duro, mas ele é muito gratificante quando você ouve o primeiro "muito obrigado, doutor, o senhor me curou". É o momento em que você olha para trás e fala assim, nossa, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. É isso mesmo. E aí a gente está partindo aqui para o terceiro bloco. Olha só como as coisas se conectam, né? Vamos falar um pouquinho de vocação e propósito, né? Que é, na verdade, gente, escolher de forma consciente aquilo que a gente vai fazer, né? Muitas vezes a gente admira, mas não é o nosso fit, a gente não veste, né? Então vamos continuar admirando. Mas escolher medicina vai muito além de gostar, por exemplo, de biologia ou de querer ajudar pessoas, né? É uma profissão que exige aí propósito e preparação emocional, inclusive, né? Como é que vocês acham, né, na experiência de vocês, o que vai... Porque todos nós aqui, os 3 médicos, tivemos aí um colega que parou no meio do caminho, né? O que vocês acham que diferencia a pessoa que persiste e que chega a se formar médico de quem está desistindo no meio do caminho, que é também uma constatação muito contemporânea, ou seja, nós vimos pessoas desistirem no caminho, mas foram muito raros, tanto que nos marcaram. Não é? Nós sabemos dizer qual foi o nosso colega que largou. Mas hoje a evasão dos bancos dos cursos de medicina tem sido cada vez mais frequente. O que vocês acham que diferenciam essas pessoas? Como é que alguém que quer fazer medicina tem a certeza, antes de entrar, que é aquilo mesmo que ele quer? Isso é uma pergunta difícil para vocês. Scalise, como é que foi para você isso? Conta pra gente. Realmente, de poucos colegas, né, desistirem, e a gente realmente vê esse cenário que se apresentou é bastante real. Eu sempre reforço com os meus alunos para que eles nunca percam o foco da motivação deles, né? A gente conversa com eles no início, na entrada, mas que eles têm que estar sempre lembrando disso e eles têm que estar felizes no que eles estão fazendo, né? Eles vão estudar? Vão estudar bastante? Precisa. Né? Vão ter que ter contraturno? Isso vai virar rotina na vida de todos, né? Mas eles têm que estar felizes com o que eles fazem. E eu sempre reforço que eles não deixem de fazer as coisas e sempre os hobbies deles, né? Eu toco piano. Não deixe, reserve sempre um tempo para que você tenha o seu momento, né? A medicina é fantástica, é extremamente gratificante, né? A gente vê diversos, né? Não sei se pelo tempo já de atuação, mas eu gosto muito de comemorar com os meus pacientes. Isso é muito gratificante, né? A medicina proporciona muito disso. E, na verdade, a medicina proporciona muito
o que você quiser, né? Se você fala assim, olha, mas professor, eu não gosto de ver gente, ainda dá para ter áreas em que você pode atuar como médico sem ter interação com pessoas, né? Então você precisa encontrar algo que te faça feliz. Para isso, óbvio que no começo, durante a graduação, você vai precisar conhecer todas as áreas e vai ter que conhecer e intervir em outras situações, né? Mas não se esqueça do que te motivou, né? O porquê que você está aqui e manter o foco, né? Não desistir no início, no comecinho, né? Veja aonde você quer chegar, para que você realmente possa criar seu caminho, né? Tem que ter os seus momentos de respiro, né? Eu me lembro de, nas épocas pesadas de prova de quinto, sexto ano, de ler livros de literatura bem diferentes da medicina, para que eu realmente tivesse a minha saúde emocional, né? Recomendo que os meus alunos façam sempre isso, que é bastante importante. E veja, porque realmente a medicina é gratificante e abre diversas opções. Você pode realmente, com a medicina, fazer diversas áreas, né? Existem diversas especializações com interações diferentes, mas é uma situação que tem um potencial muito grande e fazer a tua realização profissional. E aí, Rafael, qual que é a tua posição em relação a isso? Dois assuntos diferentes. Uma é a mudança um pouquinho do ingressante. Então, e aí 2018, vamos dizer assim, que foi quando teve o cerceamento de abertura de novas faculdades de medicina, e a partir de 2018, que é chamado moratória, né? A partir de 2018 houve a judicialização e a abertura de grande número de universidades, de faculdades de medicina. Migrou um pouquinho a idade do ingressante, pela facilidade no ingresso. Então, enquanto antes a gente tinha 40 para 1, relação candidato-vaga, na maioria dos locais, esses alunos às vezes demoravam 1, 2, 3 anos fazendo cursinho até conseguir efetivamente entrar na faculdade. Hoje, com essa expansão e a possibilidade do ingressante conseguir com maior facilidade e rapidez entrar numa faculdade de medicina, você reduziu um pouco a faixa etária desse ingressante. Então, talvez no passado, na nossa época, como era muito mais difícil, porque tínhamos muito menos universidades para poder participar do processo seletivo, a gente passava um pouco mais maduro, resiliente na tentativa. Então, era isso mesmo que eu queria fazer. Eu estou tentando há 3 anos e se eu entrei agora eu não vou desistir, né, de jeito nenhum, porque eu demorei muito para entrar. Então, a mentalidade de quem estava naquela época, talvez daqueles que não desistiram e poderiam ter desistido, não, eu já estou aqui e vou. Então, poucos desistiam. Acho que na minha turma eu tive um desistente. Eu tive um também. Então, que me chamou a atenção. Então a gente lembra até quem é. Foi ser, inclusive, artista da Globo, tá? Olha, essa minha colega. Quer dizer, uma área completamente diferente, né? Eu ia fazer gastronomia. Ah lá, tá vendo? Também, porque colega. São áreas muito diferentes, né? E talvez tenha mudado um pouco esse perfil e a evasão seja maior por isso, porque eles chegam mais jovens, têm a possibilidade de entrar mais jovens e com a possibilidade também de desistir. Fala assim, nossa, entrei, mas não é isso, não é minha área, não é aquilo que eu sou apaixonado, eu talvez não me vejo fazendo isso no futuro por qualquer razão. Do outro lado, é também quem entra, existem... Deixa eu só colocar um contraponto aqui, uma pimentinha, tá? E aí vocês palpitam. Dentro do que a gente vê também da personalidade aí dos nossos Zoomers, né? Que é essa moçadinha aí de 17, 18 anos. Para eles é fácil, eu brinco assim, matar o chefão. Deleta, né? Quando eles vão perder, porque eles não vivenciam bem frustrações. E podem mudar, e eles são muito... Como eu diria para você, do ponto de vista de personalidade, eles mudam com facilidade. Não, isso não é para mim, acabou. Isso também não pode estar influenciando nesse contexto? Não tenho dúvida. Eles são também, de novo, como os nativos digitais, eles são uma geração completamente diferente da nossa, e eu vou dar alguns exemplos que eles não vão entender absolutamente nada do que eu estou falando, mas é para trazer um pouco do que nós vivemos, certeza, na nossa época. Se eu quisesse ver televisão, por exemplo, né, se eu quisesse assistir um desenho, eu tinha que esperar a programação da televisão para surgir aquele desenho no momento do horário que saía na TV. Não existia controle remoto.
Eu tinha que levantar para trocar o canal. É Eles isso. não sabem o que é isso, entendeu? Claro que não, pede pra Alexa. Nesse nível. Quero comida, não existe essa possibilidade de iFood. Então, essa geração, o imediatismo faz parte do conceito geracional deles, porque eles são nativos digitais e obviamente que a economia, o mundo evoluiu para isso. A velocidade hoje do mundo é diferente daquela que a gente tinha. E aí, o impacto, por exemplo, de uma formação que, como você mesmo trouxe há pouco, ela vai para além dos 10 anos, é algo impensável numa geração, né? Assim, é algo que incomoda 30 segundos de micro-ondas para esquentar o leite, né, gente? O Toddy. Fazendo aqui uma propaganda. Imagina pensar em 10 anos. E aí entra uma coisa que é como é que a gente muda essa mentalidade. É isso que eu queria que você abordasse um pouquinho também, Rafael. Não, então, essa é uma pergunta muito difícil, de novo, porque a gente tem que trabalhar com a atitudinal dessa geração ao longo do tempo. Então, dizer para eles que daqui a 10 anos eles vão receber os louros daquilo que ele está plantando hoje, ou seja, ele vai colher a laranja, o limão da árvore que ele plantou há 10 anos, é bem difícil. Mas eu entendo que toda longa jornada começa com um passo. E trabalhando esse passo a passo ajuda. E aí, como é que a gente faz isso em termos de universidade? Então, como é que a gente propicia esse ambiente para eles? E aí, eu complementando a resposta, existem 2 ambientes, o interno e o externo, né? O interno vai muito da autopercepção, da sua capacidade de resiliência, da sua capacidade de tolerar grandes mudanças, dificuldades e como você enfrenta isso. Grande parte desses alunos, não consigo dizer todos, porque eu não conheço todos, né? Claro. Mas tem um pouco do que uma autora americana chama de grit, né? Que é o amor associado à sua capacidade de continuar, de perpetuar, mas com carinho, com amor. Muitos deles têm isso. Isso a gente vê nitidamente nos alunos de medicina. Vê nos olhinhos de alguns, Vê nos olhinhos. né? E cabe a nós muito do ambiente externo também. Então, não só como ensinar a melhorar o ambiente interno deles, liderança, comunicação, tá? A parte atitudinal, mas também propiciar um ambiente externo que os favoreça a perpetuar nesse caminho. Que, como a Scalise falou, outras coisas que não passam por esse ensinar atitudinal, né? Então, eu gosto de fazer esportes. Poxa, por que não promovermos o esporte dentro da universidade? Então, ajudando, alugando uma quadra, comprando algum lugar. Gosto de música, por que não tenhamos uma banda, uma bateria, alguma coisa e propicie locais favoráveis para ele. Então, também propiciar um ambiente externo que o favoreça a estar lá dentro, a querer estudar, querer sair daquele ambiente, às vezes hostil, dentro de sala de aula e esvaziar um pouco a mente em outros lugares, uma academia. Então, eu acredito fortemente que é um balanço entre ambiente interno da pessoa, e ambiente externo, que é aquilo que o cerca e o propicia a continuar. Não só na universidade, na própria família também, né? Em casa, tendo o seu ambiente para estudo, não sendo incomodado pelo o irmão mais novo, às vezes está batendo no quarto e fazendo bagunça. Então, eu sei que eu sofro isso em casa como a mais velha ou mais nova. Mas é uma união e esforços entre a sociedade, os pais, a universidade e o indivíduo. É uma parceria, sempre um tripé, né, para trazer esse equilíbrio. Do ponto de vista da população normal, ainda há um viés de acreditar que muitas vezes aquele médico que o Scalise apresentou, que é um especialista altamente qualificado, mas que guarda uma dificuldade de comunicação junto ao paciente. E aí o paciente volta e fala assim, não, esse médico só faz medicina por dinheiro, né? É uma fala constante, a gente escuta isso. Vocês acham que ainda hoje há esse equívoco na escolha? As pessoas ainda acreditam que a gente ganha muito dinheiro, por exemplo, e trabalha pouco? O que vocês pensam disso? Vai, Scalise. Eu acho que a gente trabalha muito. Na verdade, isso é um reflexo de tudo que a gente estudou e de tudo como que realmente acontece durante a graduação e principalmente na residência. Na verdade, é um trabalho que demanda realmente bastante tempo, né? Mas tem a gratificação real,
mas ela envolve bastante trabalho, bastante empenho e bastante dedicação, porque é o momento, não é só o momento de você estar lá trabalhando, porque eu só vou conseguir ter a tranquilidade para passar a conduta correta se eu estudei antes ou na noite, né, se eu fui revisar alguns conceitos, se eu estou atualizado. Então, estar trabalhando é uma atividade, mas estar trabalhando fora do horário, né, revisando também não conta, não deixa de ser atividade do trabalho também. A remuneração realmente não é mais como era antes, mas ainda se você for ver entre salários e valores de carga horária, tem um valor diferente de algumas atividades, né? Um valor diferenciado. Mas envolve trabalho local, trabalho fora do horário de trabalho também. Rafael, vou deixar essa pergunta para você. Tem muita gente escutando a gente que sonha em ser um colega nosso, né? E eu brinco com os alunos que quando eles sentam no primeiro dia numa sala para assistir a primeira aula inaugural da medicina, eles já passam a ser nossos colegas de uma forma ou de outra, num âmbito ou em outro, não é? Em algum momento da vida, a gente precisa revisar o sonho? A cara dele pensando, quando é que vocês revisaram isso? Será que em algum momento vocês estiveram próximos ou no limiar de perder o propósito, que é esse tal objetivo que o Scalise falou, né? O propósito que levou cada um de nós a ser médico? Então, eu vou responder essa questão voltando à minha primeira fala lá do início. É por isso que eu dei lá para você, né? Vou voltar ao início, né? Hoje, eu não sou mais médico na essência, então eu não tenho um consultório, eu não tenho mais pacientes, eu não tenho uma agenda, não vou no hospital como médico. É óbvio que o fato de eu ser médico me coloca nas posições que eu tenho hoje, né? Como diretor médico de hospital, como conselheiro administrativo, mas para a medicina, né? Coordenador do curso de medicina, então eu preciso ser médico para atuar nessas posições. Mas certamente o meu objetivo foi mudado ao longo do caminho. Eu não consigo te precisar exatamente quando mudou, mas eu consigo te dizer que a forma, o meio, ele mudou. O meio caminhou, mas não o ponto final onde eu queria estar, que é o propósito. Então é isso. Então, meu objetivo de vida e o meu propósito de viver, e aí eu digo claramente, eu tenho isso muito claro em mim, é ajudar o próximo. É ajudar o próximo. Então eu tenho isso está muito dentro de mim. Eu trabalho em uma instituição católica, sou católico, praticante, né? Então eu tenho isso, é muito maior do que minha própria vocação, é um propósito maior de vida. E eu entendi que como médico, eu poderia ajudar poucas pessoas por vez, dependendo do meu tempo. Eu precisaria me dedicar no consultório, ajudando um de cada. E eu migrei de posição para uma posição de operacional, de comando, de gestão, porque eu entendi que eu poderia multiplicar isso através dos outros. Então o propósito continua, mas os objetivos e meios ao longo do caminho foi mudando. E até complementando a pergunta anterior, que talvez os ingressantes, né, os futuros medicinas tenham que fazer, até quando é suficiente para você? Essa é a pergunta. Hoje eu sou muito mais rico do que qualquer bilionário do mundo. E a grande diferença entre nós é que eu tenho o suficiente. Exato. O que é suficiente para mim, né? Que não é o mesmo para você e não é para os outros. Mas talvez essa tenha que ser a clareza para quem está entrando. Então, buscar o propósito com a suficiência. Perfeito. O Rafael trouxe exatamente a declaração não sei se ele ouviu, né? Se ele tem algum espião, mas ele trouxe a declaração que eu trouxe. Hoje eu não sou assistencialista, mas eu entendo que
ao multiplicar esse conhecimento através da educação médica, a gente alcança muito mais, né, do que a gente alcançaria atrás de uma mesa de consultório. Então, pessoal, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Como tudo que tem começo, a gente chega no final. Dr. Rafael, quer fazer suas considerações finais, por favor? E deixar a mensagem para que um futuro brilhante chegue para muitas pessoas que querem ser como nós médicos no futuro? Bom, primeiro agradeço o convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo. E o que eu desejo para todos eles é sucesso e que não se prendam às nossas palavras aqui, às vezes dizendo que demora muito e que são 10 anos. Não se prendam a isso, por favor, tenham resiliência, continuem no caminho e desejo todo o sucesso do mundo a vocês. Muito obrigada. Dr. Scalise, qual que é seu recadinho final para eles e para nós? Pessoal interessado na área, realmente venham com tudo, é uma área extremamente gratificante pessoalmente, mas você tem que gostar de estudar, não pode perder o foco da sua motivação, o que te motivou a estar fazendo isso. E uma outra dica para que vocês tenham, que ajudem até as soft skills, conheçam realidades diferentes, viajem, conheçam outros lugares, outras cabeças e outras vidas, para que vocês realmente possam ajudar a ter essa visão e ter empatia, que são essenciais para isso tudo. Muito estudo. Precisarem, estamos sempre à disposição. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Um grande abraço. Então, gente, eu queria agora agradecer, né, imensamente a presença aí do Dr. Scalise, do Dr. Rafael, que foram os nossos convidados de hoje. Foi uma conversa muito rica, cheia de insights para quem está começando a pensar aí no futuro. Para você aí que está nos ouvindo, obrigada pela companhia nesse primeiro episódio do Medicina em Perspectiva. Tira o jaleco, foco no conhecimento e no próximo encontro a gente desmistifica um pouco o curso de medicina. Será que o aluno de medicina vive mesmo só para estudar, como foi pincelado aqui, ou existe vida além dos livros? Te espero no próximo episódio. Grande abraço. Até lá!